Graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 7 de maio. Vamos ler lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do versículo 10 ao 12. Aconteceu que assim que ele acabou de apresentar o holocausto, veio Samuel, e Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Samuel disse: "O que você fez?" E Saul disse: "Quando viu que o povo estava disperso de mim, e que você não veio nos dias determinados, e que os filisteus se reuniram em Micmas, então eu disse: os filisteus virão agora sobre mim em Gilgal. E não supliquei ao Senhor. Por isso me senti obrigado e ofereci um holocausto." Nesse momento da história, Saul, ele era rei e ele estava passando por uma crise. Ele precisava da ajuda do Senhor. Os filisteus invadiram Israel com um grande exército e eles estavam prontos a destruir. Mas o rei Saul e o profeta Samuel sabiam que a preparação espiritual antes da batalha era essencial. Por isso Samuel, que era o profeta, disse a Saul para esperar até que ele chegasse. Chegasse aonde? Lá no acampamento do exército, e liderasse todo aquele povo no sacrifício. Mas Saul, talvez na sua ansiedade, como nós muitas vezes permitimos que a ansiedade encha o nosso coração e nos apressamos, Saul fez a mesma coisa, ele não esperou. Temendo que Samuel demorasse muito, ele mesmo decidiu oferecer o sacrifício. No entanto, assim que ele terminou de fazer isso, Samuel chegou. Talvez se Saul tivesse confiado em Deus e esperado mais um pouquinho, quão diferente as coisas não poderiam ter sido. Os últimos momentos, na verdade, tanto para Saul como para mim e para você, esses últimos momentos de espera são geralmente os piores, os mais difíceis. E eles trazem no nosso coração a tentação de resolver o problema com as nossas próprias mãos. Mas é nesse momento que normalmente a gente acaba enfiando o pé pelas mãos. Talvez ocupado, né? O culpado da impaciência, da presunção e de assumir o ofício do sacerdote para si mesmo, foi uma escolha de Saul. Ele conhecia a palavra, ele sabia o que era certo, o que era errado, e ainda assim, mesmo assim, ele tomou a decisão de fazer o sacrifício. Então, quando ele é questionado por Samuel, ele não evidencia nenhum momento de arrependimento, ele não se desculpa por nada, muito pelo contrário, ele gera uma lista de desculpas. E assim, nessa lista de desculpas, nós podemos ver que a resposta de Saul foi um exemplo clássico de não confiar em Deus. O problema central nessa situação foi exatamente isso. Ele permitiu que a dúvida entrasse no coração dele. A primeira desculpa que ele disse foi: eu vi as pessoas se dispersarem de mim, então eu tive que fazer alguma coisa. Mas se ele tivesse confiado e obedecido, ele teria trazido a vitória sobre os filisteus. Mas ele não estava naquele momento preocupado em agradar a Deus. Ele estava preocupado com outras coisas, muito mais com a carne dele do que Deus. A segunda desculpa dele foi: você não veio nos dias marcados. Você já viu essa história, né? Quando nós erramos, muitas vezes colocamos a culpa no outro, que nem Adão e Eva. Senhor, foi a mulher que o Senhor colocou na minha vida. Mas, novamente, se Saul tivesse obedecido e confiado, ele não teria tido esse problema. Ele não precisaria inventar essas desculpas. Muitas vezes, né, nós usamos desses artifícios também da mesma forma que Saul. A terceira desculpa dele foi olhar para a situação, achar que os outros iriam vir sobre ele e ele ainda não tinha feito sacrifício, né? Mas se Saul tivesse uma compreensão real do momento espiritual, do fato do sacrifício do holocausto, ele entenderia que ele não poderia ter feito aquilo, que quem teria que ter feito era o sacerdote, e não ele. A quarta desculpa dele é: eu me senti obrigado. Saul, ele não foi forçado, ele se sentiu forçado a fazer aquela situação, mas ele era rei.
ele conhecia a palavra, ele tinha relacionamento com o Senhor e com o profeta. Então, o que aconteceu aí? Ele foi sim governado pelos seus sentimentos. Quantas vezes na nossa vida nós não erramos porque nós damos ouvido sim às nossas emoções que surgem, né? Por isso que o Senhor nos orienta claramente a colocar as questões diante do altar, a orar, a meditar no Senhor, a esperar a vontade dEle. Porque quando nós nos apressamos, nós cometemos erros, e às vezes erros graves que acabam prejudicando o que nós estamos solicitando. Como no caso de Saul, ele colocou as coisas a perder por conta da sua desobediência, a rebeldia, a falta de compreensão do erro dele, de assumir o próprio erro, de se arrepender e pedir perdão. Então, muitas vezes não é o nosso pecado que nos afunda, mas é o nosso coração duro que não se permite o pedir o perdão, o se arrepender. E ainda, para piorar a situação, inventa um monte de desculpas. Eu acredito que nós precisamos mudar em nossas vidas essa dinâmica, é uma dinâmica maligna. É uma forma de comportamento que não nos traz êxito em nada e nos prejudica gravemente. Nós precisamos deixar as desculpas para trás, de lado, não tomar mais desculpas e compreender, nos arrepender e confessar humildemente ao Senhor aquilo que nós cometemos de erro. Então eu queria te convidar não só a refletir isso, mas também a estar orando comigo nesse dia, dizendo assim: Senhor, obrigado pelas lições que podemos aprender com a vida e a desobediência do rei Saul, que tentou justificar seus erros e a sua própria rebeldia. Abra meus olhos, Senhor, para eu não cometer os mesmos erros. Ajude-me a evitar o mal, a confiar em Ti implicitamente e a obedecer a Tua palavra em espírito e em verdade, que eu possa viver, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória, em tudo aquilo que digo e faço. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu te espero aqui amanhã. Até lá.